Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje trazemos um tema bastante importante que é a segurança na cloud e, como não poderia deixar de ser, eu trago aqui uma figura ilustre para nos falar da segurança da cloud. Eu trago Valéria Batista, ela que é profissional e trabalha para a Microsoft Brasil e com o conhecimento que ela tem, ela hoje irá nos desvendar todo o segredo para que nós possamos manter a nossa cloud de forma segura. E, Valéria, seja bem-vinda mais uma vez e desejá-la também um feliz Março Mulher. E seja bem-vindo à comunidade angolana que é o Data e Azure Community Luanda. Seja bem-vinda mais uma vez. Valeu, muito obrigado, José. Obrigado você que está nos acompanhando aí. Eu sei que é tarde aí para vocês, mais tarde que aqui no Brasil, são 19 horas, mas valeu aí, pessoal, pela garra e dedicação. Hoje o assunto é segurança na nuvem. Será que a gente está seguro? Será que a nuvem é segura? Então a gente vai desmistificar um pouco sobre esse assunto e eu quero que vocês vão colocando aí os comentários ao longo dessa live. Eu trouxe uma apresentação aqui muito bacana para compartilhar com vocês e eu espero sanar as suas dúvidas durante essa apresentação e, obviamente, que o José me convide para vir outras vezes, né, José? Com certeza, com certeza. Essa será a primeira de muitas. Isso aí, deixa eu compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho, por favor. Quando estiver aparecendo aí para vocês, é só me avisar. Valeu! Bom, pessoal, então vamos ao assunto da noite. Vamos falar um pouco sobre segurança na nuvem, né? Eu sou a Valéria Baptista, eu trabalho como CSI Engineer na Microsoft com foco em segurança. Eu trabalho com tecnologia aí desde 2008, já tem alguns anos aí de estrada. Sou formada em ciências da computação e também tenho pós em cloud. E hoje, inclusive, ministro aulas de cloud focado em segurança, Azure e outros cloud providers na XP Educação. E eu vou deixar meus contatos aqui ao final dessa apresentação para a gente se conectar e trocar algumas ideias. Vamos ao assunto da noite, que não é a minha vida, é falar sobre segurança na nuvem e tirar as dúvidas aí de vocês. Vou fazer uma pequena introdução e nós vamos falar um pouco sobre a segurança no conceito de cloud e focar, obviamente, em Azure, né? Vamos falar sobre quais recursos dentro do Azure nos ajudam quando o assunto é segurança e quais medidas você, como um profissional de infra, cloud e também focado na parte de SEC, precisa se atentar quando você estiver fazendo migração, criação de recursos, trabalhando seus workloads na nuvem. Uma coisa que o pessoal sempre pergunta, né? A nuvem é segura? Bom, a nuvem, num contexto geral, ela traz para você artifícios, configurações, aplicações, features de segurança. Mas isso não é aplicado automaticamente quando você cria determinados recursos. Então, a visão de aquele provider é melhor do que esse com relação à segurança, isso não existe. Você, como profissional, precisa identificar o que fazer nas configurações da sua empresa. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de segurança, não tem como a gente não comparar a nuvem com um ambiente on-premise. Para os mais antigos de plantão, assim como eu, que já tenho pouco de tempo aí de estrada, né? Acostumado com data centers físicos, servidores, suítes, racks e por aí vai, configuração de VLANs, entre outras coisas, nós sabemos que nós precisamos ter redes isoladas, precisamos ter configurações em cima de todo tipo de dispositivo e recurso, sejam eles IaaS, PaaS ou SaaS, que venham nos trazer mais segurança ao nosso ambiente. Então, quando a gente fala de nuvem, primeiro, a nuvem é muito grande, né? Uma pessoa que disser para você, eu entendo tudo de nuvem, desconfie, porque nós temos muitas coisas dentro da cloud. Então, né, se a pessoa diz assim, eu entendo tudo que tem lá na nuvem. Então, vamos conversar. A nuvem a gente vai ter muitas e muitas coisas e até em configurações simples a gente sabe
que você sai do portal, quando volta alguma coisa trocou de lugar, mudou botão, uma configuração sai, nasce outra. Então, é um ambiente muito vivo. Então, nós precisamos ter essa ideia de estratégia, onde eu preciso estar sempre validando o que aquele provider com o qual eu estou trabalhando está trazendo de novos serviços. E focando em segurança, porque nós vamos falar sobre Azure. Primeiro, porque eu trabalho na Microsoft, e segunda, porque nós estamos falando, né, sobre tudo isso. Quando a gente fala sobre segurança, pessoal, e cloud, você está falando sobre N coisas. Primeiro, nós temos alta disponibilidade de serviços. Isso é uma configuração básica do conceito de cloud. Mas se a gente for comparar, por exemplo, com um data center comum de uma empresa em um prédio, se acontecer, por exemplo, uma falha de energia e não tinha diesel no gerador, por exemplo, se acontecer alguma indisponibilidade de um equipamento, queimou um equipamento, você não tem necessariamente outro para trocar. Então, se acontecer alguma coisa com seus dispositivos em um data center físico, obviamente você fica sem nada. Agora, quando a gente fala de nuvem, nós temos esse conceito bastante forte da alta disponibilidade, que é uma responsabilidade do provider, bem sabemos, e temos outros tipos, né, de recursos que um ambiente on-premise não nos oferece, ou que nós precisamos fazer várias coisas para que a gente tenha o mínimo, né, de disponibilidade. Claro que quando a gente fala de serviços de nuvem, de zonas, até mesmo a parte de regiões, você vai ter N coisas. Aqui tem um pontuando sobre alta disponibilidade, parte de disaster recovery, as regiões pares, várias availability zones, a parte de configuração backup. Então, toda essa lista enorme de coisas que a gente consegue ter, isso usando serviços de nuvem. Mas aqui nós estamos falando dos serviços, as suas vantagens e algumas configurações. E a segurança? Bom, quando a gente fala de segurança, pessoal, profissional de segurança aqui, a gente tem algumas estratégias. Você pode ser aquela pessoa que vai ser do time, por exemplo, Red Team, o Blue Team, nós temos o Purple Team, Yellow Team, tem time para tudo que é cor aí, que o pessoal está sempre atribuindo cores para dizer se a pessoa é do time interno, se ela vai tentar atacar, se ela tenta proteger, mas em miúdos, digamos assim, meias palavras, quando nós falamos sobre segurança, entenda que nós temos vários níveis. Pense na segurança como um modelo de castelo. Lembra? Filmes antigos, castelo medieval. Você tem um castelo, ele tem literalmente um fosso à sua volta, tem aquela ponte que ela desce, né? Somente quando alguém quer entrar e sair, tem guardas, tem muros altos e tudo mais. Então ele tem vários níveis de proteção até chegar lá onde está o rei, lá o responsável daquele lugar. Bom, aqui na nuvem nós também temos várias coisas onde a gente precisa lidar. Quando a gente fala sobre nuvem, nós precisamos identificar que eu vou ter acessos, eu vou ter meu banco de dados, eu vou ter hosts, eu posso ter sites, eu tenho todo tipo de informação que a gente trabalhava no on-premise, nós também vamos trabalhar na nuvem, só que agora de uma forma mais moderna. Até tem uma pergunta aqui. Que garantia a nuvem nos traz a nível de segurança em relação ao on-premise? Bom, a garantia soy yo. É uma expressão tipicamente brasileira. Porque o que acontece? Eu não consigo ver quem foi o nome da pessoa aqui que colocou a pergunta. Mas o on-premise, nós estamos falando de dispositivos físicos. Quando nós falamos em cloud, nós temos muito mais do que isso. Por exemplo, uma empresa, ela vai criar uma conta, por exemplo, na Microsoft. Eu preciso garantir que, vamos seguir essa linha aqui desse slide, as pessoas que vão fazer o acesso no Azure, primeiro sejam elas mesmas. Com base nisso, eu preciso aplicar configurações para garantir isso. Por exemplo, aplicar uma regra de MFA, Multi-Factor Authentication, para assim que a pessoa fazer o login, ela vai precisar ter um duplo fator de autenticação.
eu posso utilizar uma chave também, o estilo um pendrive no computador para garantir que aquela pessoa ela é mesma. Ela não vai logar se não tiver aquele dispositivo conectado à máquina. Eu posso também configurar que quando a pessoa precisar de um acesso elevado, ou seja, um modelo de administrador, ela vai ter que solicitar esse privilégio. E isso a gente chama de PIM, o Privilege Identity Management. Ou seja, eu vou dar um acesso privilegiado para aquela pessoa apenas dentro daquele tempo. Isso são coisas que existem na nuvem, mas se você, como profissional de segurança, infra, whatever, não aplicar, elas não vão se aplicar sozinhas. Aí é que está um contexto bem básico que a gente vê em certificações da Z900, por exemplo, aonde é importante a gente entender o quê? Conceito de responsabilidade cliente-provedor, aonde existem responsabilidades que são do provedor de nuvem, da Microsoft, da AWS, da Oracle, GCP, qual você quiser listar, e a outra que é a sua responsabilidade. As features, as funções, elas existem, mas é você que precisa saber qual deve ser aplicada e se isso está associado a algum tipo de licenciamento, reportar custos, quais são essas funções, qual faz sentido para sua empresa, qual não faz, porque elas não vão se aplicar sozinhas. Essa é a grande questão quando a gente fala de segurança. Nós temos perímetros de segurança focado em todo tipo de serviço, de dado, mas nós, como profissionais, é que precisamos entender isso. Então, entenda que você que vem do ambiente on-premise, você já tem uma ideia de o que é segurança. Eu sei configurar um firewall da marca XPTO. Um firewall da Cisco, Barracuda, um F5, whatever. Eu sei. O Alexandre diz que é responsabilidade compartilhada. Sim, modelo de responsabilidade compartilhada. Certo. Esse é o nome do modelo. A questão é, o provider não vai fazer por você. Dentro do modelo de responsabilidade compartilhada, a segurança é minha responsabilidade, não da Microsoft. A Microsoft tem que me ofertar features, configurações que me permitam manter a segurança. A Microsoft, a AWS, quem for. Agora, nós é que precisamos ir lá e fazer. Esse é o grande X da questão. E por Exatamente. Isso que nós quando vamos assim falar com clientes ou estamos em conversa com outras pessoas, vem esse tipo de pergunta. Mas a Microsoft é segura? É mais segura que a AWS? É mais segura que o GCP? Qual nuvem é mais segura? Pessoal, não existe qual nuvem é mais segura, qual nuvem é menos segura. Existe você está adotando as ferramentas de segurança que o provedor de nuvem que você está utilizando lhe oferece. Existem coisas básicas, existem features mais de monitoramento e coisas que vão literalmente trabalhar por nós, que eu vou estar falando aqui. Mas o ponto é, o que você está utilizando? Porque senão ele não vai simplesmente se ativar ali e trabalhar por você. Por isso que a gente tem essa batalha, digamos assim, né? Onde a gente está sempre alertando. Olha, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Mas como assim? Assim, imagina, por exemplo, que você publicou um site para a internet e não colocou nenhum tipo de proteção de firewall sobre esse site. Ele está exposto para a internet. Você acha no seu coração que isso vai dar certo? Porque eu tenho certeza que não vai dar certo. Então, eu preciso ativar uma proteção, por exemplo, um Web Application Firewall, para me proteger contra ataques de DDoS, SQL Injection, entre outros ataques conhecidos. Agora, se eu apenas publico e ele é invadido, ele é derrubado, não adianta dizer, nossa, mas está dentro do provider ABC. Se você não colocou a proteção, a gente não vai proteger. Simples assim. Então, isso é uma coisa que precisa ser do entendimento, obviamente, da pessoa técnica que está à frente de um projeto, que está justificando um custo para um cliente, né? Porque a gente enfrenta isso diariamente. Mas eu não gostaria disso porque vai se tornar mais caro.
Então, você, como profissional, precisa mostrar o valor disso. Quanto custa para a sua empresa ficar, sei lá, o dia todo com o site fora? Quanto você vai deixar de vender? Quantos clientes vão achar que seu site não é seguro? Se não vai literalmente, né, ser exposto na mídia, ó, o site tal foi invadido. Quanto você acha que a sua empresa perde? Será que isso não justifica a gente simplesmente ativar uma feature para resolver isso? Entende? Então, nós temos sim que justificar algumas coisas, e é um desafio do profissional de segurança, assim como tantos outros profissionais dentro da cloud, estar cada vez mais alerta com relação a novas ferramentas, como eu comentei no início, um sistema é vivo, né? A gente tem sempre novas features sendo disponibilizadas para nos garantir que os serviços vão estar, obviamente, protegidos. E, claro, não é uma coisa assim que você vai lá, configura e nunca mais vai voltar ali. Não, você vai lá, configura e monitora, porque eu preciso saber se eu estou sofrendo alguma tentativa de ataque, se está tudo certo, e isso em todas as camadas, pessoal. Imagine, você precisa validar os seus usuários, precisa validar a sua camada de rede, precisa validar as aplicações, validar as permissões. Tudo isso dá bastante trabalho. Então, um profissional de segurança, ele nunca deve estar sozinho, porque você tem que estar sempre avaliando todas essas coisas e, obviamente, né, estamos falando de uma cloud. E se a sua empresa for multi-cloud, com certeza você vai ter ainda mais trabalho. E falando assim sobre pontos de tecnologia, né, um overview de tecnologia. Como eu comentei antes, a gente precisa falar muito sobre a defesa em departamentos, né? Focando muito no Zero Trust, mas pensando em cada ponto, né? Aonde, né, cada chavinha dessa aqui, o que eu vou fazer? Então, quando eu penso em proteção de identidade, falando, né, focando em segurança, obviamente eu vou olhar para um MFA, eu vou olhar para um Privileged Identity Management, eu vou pensar em como eu vou trazer as permissões para essas pessoas somente dentro desse período. Porque o que acontece? Primeiro ponto, a senha, sinceramente, ela não nos protege de nada. A gente tem ataque por dicionário de senha, a gente tem todo tipo de ataque de dicionário, todos os dicionários possíveis. Então, somente a senha bem sabemos que não funciona mais. Então, eu preciso elevar. Isso nós estamos falando somente de identidade, sem falar desses outros 4 pontos aqui, que obviamente vão trazer mais assunto dentro desse contexto. E o José Tadeu diz que o difícil é conseguir que as empresas no Brasil entendam que segurança hoje, segurança hoje, primeiro, é mais importante, perímetro, é na conta do usuário. Ou seja, exato. É verdade, super concordo. Ok. Posta aí, José, a Valéria já diz que é exatamente isso mesmo. Portanto, eu acredito que não é só no Brasil, acredito que em qualquer parte as empresas têm ainda a dificuldade de investir em segurança. Sim. Portanto, e que nos dias de hoje é extremamente importante a gente investir cada vez mais na questão de segurança. E que também o Alexandre diz que o problema hoje é transversal. Portanto, quer dizer, as empresas hoje têm que, ou seja, nós profissionais de TI também temos que fazer a nossa parte. Sim, fazer com a certeza. sensibilização do core da empresa para que esteja seguro. E, digamos, dizer os players da empresa, olha, se você não meter os seus dados seguros, você vai ter um prejuízo bem maior. Isso. Porque, digamos que o ouro de hoje é a informação. E sem estar segura é um prejuízo enorme para qualquer companhia. Exato, a imagem da empresa é prejudicada, né? Hoje as mídias, elas compartilham muito rápido quando esse tipo de coisa acontece. E nós entendemos que existem deficiências em todos os aspectos.
A gente fala de identidade. Aí aqui no nosso segundo quadrante, a gente tem o gerenciamento de postura de segurança, né, dentro do Azure. Então, aqui eu consigo identificar os pontos fortes da minha empresa, aonde eu preciso melhorar. Então, ele já traz para mim um termômetro da minha segurança. Eu preciso fazer também a questão da proteção dos meus dados. Isso desde parte de apps, com dados que estão parados, dados em trânsito, dados estão sendo consumidos, sem contar a parte de segurança de redes. Então, todos esses controles, eles precisam de pessoas olhando para cada um deles. Eu tenho time suficiente para isso, será que eu não precisar de mais profissionais? E outro ponto, a partir do momento que a gente está trabalhando com cloud, você está expondo mais os seus dados. Se você olha simplesmente assim, porque está na nuvem, está seguro. Sabemos que não está. Se houver alguma captura dessas informações, hoje, né, se é um data center que está sendo invadido, você vai lá, desliga o gerador, parou aqui, arranca os cabos e vamos ver o que acontece. Não, ninguém vai no data center da Microsoft desligar tudo que você está sendo invadido, porque nós temos aqui um ambiente totalmente compartilhado. Então, precisamos sim nos atentar para cada um desses pontos. E olha só, quando a gente fala sobre a defesa em camadas, olhando para cada uma dessas coisas, entenda que o ideal é que nós tenhamos profissionais dentro da empresa que consigam olhar no bit, digamos assim, no detalhe, para cada uma dessas coisas. Porque aqui no primeiro ponto a gente está falando muito sobre a parte de identidade. Então, eu estou dando permissionamento correto, sempre o menor nível de acesso, independente de quem seja a pessoa. Todo e qualquer acesso acima do necessário, eu preciso elevar isso, eu preciso de um aprovador. Eu preciso também garantir que a pessoa é ela mesma de fato. Então, imagina, você tem ali um usuário que ele já tem previamente um acesso elevado de RBAC, por exemplo, e ele não tem sequer um MFA ativo para a conta dele. Se essa senha dele for, né, quebrada, o que não deve ser tão difícil, a pessoa que conseguir fazer isso vai ter acesso no tenant da minha empresa para fazer o que bem entender, nem que seja para minerar Bitcoin. Então, quando não for captura de dados, que é o que dá mais prejuízo, então a gente precisa se blindar esse tipo de coisa. Em cada uma dessas etapas, eu preciso ter uma ideia de governança da minha empresa em termos de responsabilidade, ainda mais quando a gente está falando em empresas, por exemplo, banco, setor farmacêutico, governamental, onde existem auditorias frequentes e as pessoas precisam comprovar que estão seguindo determinadas regras. Então, como que eu vou trazer esse senso de proteção? Né? E, obviamente, quando a gente fala sobre um threat protection, eu estou avaliando opções de proteção dentro da minha empresa, aonde eu possa monitorar o comportamento, né? Daí eu faço uma pergunta bem simples, assim. A gente tem o costume de dizer assim, eu sei como é que tá a minha empresa aqui, eu olho, por exemplo, Defender for Cloud e eu consigo identificar aqui pontos fortes, pontos fracos, a nossa nota e tudo mais. Ok. E como que tá a sua empresa em questão de proteção olhando de fora? Como assim de fora? Bom, se você fosse um hacker, digamos assim, e você fosse olhar para sua empresa de fora, lembrando, sua empresa pode ter um ambiente on-premise ainda, obviamente está exposto para a internet por N motivos, e aí, você sabe como que está isso? Se alguém olhasse de fora a sua empresa, o que veria de errado? Porque nesse caso a gente tem essa feature aqui bem legal, que já não faz tão pouco tempo assim que está no ar, que é o EASM, que é um módulo que você sobe dentro do Azure e pesquisa ali o próprio domínio da sua empresa. E ali ele traz todo o quadrante de problemas que alguém de fora está vendo, tudo em uma tela que às vezes, né, na maioria das vezes não é muito bonita, mas lhe dá um norte. Ou seja, eu tenho a visão de fora. Isso é muito legal, né? É uma coisa que nos ajuda muito em termos de Blue Team, Red Team, Purple Team, porque eu mencionei os times no início, porque eu tenho meu time interno que está vendo aqui o que a gente está enxergando, e eu preciso ter um time que está olhando do lado de fora, então a gente vai usar o IASM como sendo o nosso norte.
A gente pode utilizar o Sentinel também, como aqui nessa primeira função de SOAR, que ele responde como sendo mais uma pessoa dentro do meu time, literalmente, onde ele vai fazer todo um ciclo de vida das informações que ele está capturando de outras aplicações, por exemplo, que a gente vai conectar nele e a partir dali a gente vai estar validando como é que é o comportamento, o que eu faço, né, com os dados que eu estou recebendo, por exemplo. Ele consegue... Opa, pode falar, José. Pois, Valéria, o Alexandre Capita pergunta se é grátis ou tem custos o deploy do EASM. Por 30 dias é grátis. Você pode... vai no portal. Deixa eu até puxar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu tenho... Puxar aqui o meu... Que é extremamente pertinente ter essa ideia de fora, para a gente fazer uma avaliação até que ponto estamos expostos, até que ponto podemos melhorar a questão de segurança. Isso, você vem aqui no portal, ó, EASM, ele vai aparecer aqui, ó, Microsoft Defender. Aí ele vai dizer, no momento não tem nenhum ativo, né? Não tem nenhum workspace para mostrar. Você clica aqui, deixa eu só fechar meus créditos, subir aqui, associa lá uma assinatura, um resource group, eu vou botar aqui teste live, qualquer nome que não vai fazer diferença para mim. Por 30 dias, depois que ele carregar aqui eu mostro de novo, mas por 30 dias você tem grátis, você pode subir aí no seu tenant de teste ou até no tenant da empresa mesmo, já para mostrar. E se não tiver interesse de ficar com ele ativo, é só fazer a exclusão desse workspace que ele vai fazer a criação agora. Deixa eu só fechar aqui. Excelente. Ó, aí ele já abre aqui uma tela para você, é bem bacana, principalmente, olha só, na guia da esquerda, pessoal, ele traz aqui os top 10 do OWASP, eu sempre falo a sigla errada, a parte de GDPR Compliance, postura de segurança e Surface. Esse aqui são todos os dashboards que você consegue criar, tá? O que acontece? Criei, tá, e agora o que acontece? Ele traz essa tela aqui para nós, ó, bem-vindo ao Defender EASM, e aqui você vai fazer a busca. Deixa eu colocar aqui uma empresa grande, por exemplo, uma Claro, que é uma empresa telefônica aqui do Brasil. Vamos ver se ele traz para nós. Puxou aqui do Canadá, da Europa, ó, Latinoamérica. Vou clicar aqui. Aí alguém vai dizer, nossa, mas você está pesquisando uma empresa, você nem trabalha aí, como é que funciona isso? Bom, essa pesquisa, ela não necessariamente precisa fazer só para a nossa empresa, a gente pode olhar isso aqui também pelo seguinte, a Microsoft adquiriu algumas empresas uns anos atrás que trabalhavam com isso, com a camada de proteção e traziam essas informações, só que uma informação aqui, outra ali, outra ali. A ideia aqui é a gente ter isso tudo em uma única tela, um único dashboard, digamos assim. Então, são dados, pessoal, que são públicos. Na verdade, aqui a gente não está hackeando ninguém. A ideia é que daria muito trabalho para fazer isso na mão, usando vários softwares, um para pegar cada coisa. O Defender EASM nos traz a visão consolidada em um único local. Então, aqui, ó, a gente acabou de subir, né? E ele já está mostrando aqui, ó, que tem 12 itens severos, 12 aqui em observação, e 6K que são nível baixo. Vamos dar uma olhadinha mais ou menos o que é isso que ele traz para nós, ó. Aqui ele está falando que ele tem um serviço de telnet exposto. Ó, aqui ele está falando com base em quê? E ele também nos diz, ó, como que pode fazer a remediação. E aqui ele está dizendo todos os IPs, né, IPs internos, que estão sendo afetados. Então, aqui a gente tem alguns serviços. Outro, a parte de DNS Mask, aqui, ó, a parte de cache e buffer overflow, vulnerabilidades. Ele me traz a descrição, me diz com base em que ele está trazendo isso e também a remediação. Então, aqui ele está pedindo para fazer um upgrade da última versão estável do DNS Mask, se possível, para ele desconsiderar isso. E a parte que o amigo perguntou aqui, ó, você tem 30 dias restantes da versão trial, ou seja, eu não pago por isso aqui ficar ativo por 30 dias. E a parte legal é que mesmo sendo a versão trial dele, eu consigo explorar tudo. Então, eu posso ter um dashboard, ó, do sumário de Attack Surface, a parte de postura de segurança, então ele vai trazer a tela um pouquinho diferente, ó, quais são os domínios, isso tudo aqui da Claro, ó.
parte de registros, na parte de hosts, configurações. Então, com base nos dashboards aqui da esquerda, ele vai mudando a visão. Então, aqui, obviamente, eu posso trazer e mostrar isso para uma diretoria. Não, eu não faria nesse caso, porque não está muito legal. Mas, quando a gente está trazendo até mesmo, olha, eu preciso de mais mão de obra. Eu preciso atentar mais para a parte de segurança. Não, mas nós estamos protegidos, está tudo certo. Posso te mostrar que não está tão protegido assim. Então, você precisa justificar. Né? Na nossa área, nós precisamos justificar custo, precisamos justificar recursos. Esse é um cara que pode nos ajudar aí, que eu recomendo que vocês utilizem. Valéria, o Alexandre faz uma segunda questão. Ele pergunta se podemos considerar como solução de avaliação de vulnerabilidades. Sim. Vulnerabilidades e sempre olhando do lado externo. Isso é como o mundo exterior está vendo o seu domínio da sua empresa. Né? Nem sempre assim, algum recurso de segurança necessariamente vai apontar isso internamente. Mas esse aqui seria uma forma de você conseguir enxergar, né, do lado de fora mesmo, o que nós temos aqui de vulnerabilidades na nossa empresa que qualquer um consegue ver. Por isso é preocupante. Então, qual ferramenta dentro da nuvem consegue nos ajudar? Por isso a importância, pessoal, sempre de você estar buscando novas features, novas funcionalidades, até mesmo essa plataforma, ela foi lançada, nós estamos mês 3, ela deve ter uns 6 a 9 meses, mais ou menos. Então, ainda é relativamente nova, mas está em utilização já faz tempo. Então, porque ela teve um tempo de preview, né? Então, o que acontece? Sempre a gente precisa estar atento ao que mais está sendo lançado, o que foi alterado, né? Eu vou falar sobre a parte do Defender um pouquinho mais para frente também. Então, perceba que segurança, ela passa por todas essas camadas. E quando uma pessoa diz assim, não, eu já estou sabendo tudo de todas, a partir do momento que você aprender tudo, teoricamente, já vai ter uma outra coisa sendo lançada. Então, acostume-se sempre a estar estudando, a estar buscando nos fóruns, a estar procurando com outros profissionais o que mais a gente pode usar. Porque a cada momento que a gente ativa uma nova regra, uma nova feature, existem outras coisas que podem estar em vulnerabilidade. Então, essa é uma estratégia que eu passo muito assim, para clientes e tudo mais, que faz sentido vocês usarem. Tem 30 dias de laboratório aí, 0800. Não vou dizer que 100% dos domínios do mundo vai aparecer ali. Existem alguns que não dão retorno, mas grandes empresas, todas as empresas, assim, grandes corporações que eu sempre pesquiso, consigo trazer ali uma estratégia. Vocês viram, a gente pede 24 horas para que ele literalmente traga todas as informações, mas vocês viram que é bem rápido, né? A gente subiu junto ao laboratório e ele já começa a aparecer. E o que é bacana é você ver qual a vulnerabilidade, com base em que ele está trazendo essa vulnerabilidade e a remediação. Então, isso nos ajuda muito, né? Só ir lá, seguir aquele passo a passo, tá tudo certo. Então, a questão de como a inteligência artificial e as aplicações vêm nos ajudando, né, a tornar a nossa empresa mais segura. Ok, excelente. E continuando aqui, fala, Jean. Não, pode continuar, Valéria. Tá. Então, pegando cada um desses aspectos, pessoal, agora a gente vai mensurar um pouquinho mais. Quando a gente fala de identidade, eu entendo que é chato, às vezes a empresa não colabora, às vezes os colegas não colaboram, mas entenda que nós precisamos sim aplicar sempre Zero Trust. Desconfiar sempre de todos, não confie em ninguém. Então, você precisa assumir esse risco, precisa sempre dar o menor privilégio, independente de quem seja. Eu sou administrador, mas você não precisa ser o administrador o tempo todo. Aí é que vem toda a questão. Nós precisamos proteger as identidades muito, mas não se esqueçam dos endpoints. Quando a gente fala dos endpoints, nós estamos falando tanto de servidores, como também dos hosts dos nossos recursos, notebooks, celulares. Eu não vou entrar no mérito de Intune e Defender for Cloud Apps, mas entenda que somente o usuário, ok, temos uma proteção, mas não se esqueça que você precisa trabalhar também
com regras de DLP, Data Loss Prevention, com ferramentas que você consiga fazer um monitoramento do comportamento do seu usuário. Então, não é só assim, eu garanti que a Valéria é a Valéria porque ela está usando uma chave, porque ela está usando MFA, porque ela está usando uma coisa incrível aqui e diz que é ela. Ok, mas e se a Valéria não está tão feliz assim com a empresa, está pensando em trabalhar na concorrência, está literalmente baixando aqui algumas informações, etc e tal, que ela já está, né, pensando em ir embora. A gente vai descobrir isso só depois que a Valéria sair? Não. Eu preciso ter um mérito em cima de comportamento do meu usuário. Então, assim, entenda que a segurança, por ser uma coisa muito grande, a gente pensa muito em todos esses pontos. Pensamos em aplicação, em dados, infraestrutura, identidade, mas não se esqueçam também que quando nós falamos em segurança, ainda mais em tempos de home office ou trabalho híbrido, nós precisamos identificar se aquilo que o nosso colaborador está fazendo está dentro do mérito. Se ele não está encaminhando dados sigilosos, se ele não está utilizando o dispositivo da empresa para uma coisa que não deveria. Então, isso também entra no mérito de segurança. A gente precisa, sim, garantir em todos esses pontos. Então, perceba que a segurança é uma coisa bastante grande e a gente vai precisar olhar em cada um deles. Então, primeiro ponto, se eu estou falando de identidade, assim como eu já mencionei antes, a gente não pode trabalhar sem que os nossos usuários estejam, né, não utilizando MFA. Por favor. Inclusive, lá no Defender for Cloud, você perde 10 pontos lá da sua pontuação de segurança se não estiver utilizando MFA. E entenda como usar MFA em toda a sua organização. Por quê? Digamos que você diz assim, eu vou atribuir o MFA só para colaboradores que fazem sentido, os outros que têm pouco acesso não precisam. Ok. Mas e se aquela conta é invadida? E a partir do momento que ela é invadida, aquele cidadão ali que invadiu tenta, né, fazer ataques laterais, criar recursos, excluir recursos, N coisas. Ele vai tentar fazer tudo aquilo que os privilégios daquela conta deixaram. E, obviamente, Valéria, deixar... Opa! o Rodrigo Palioça diz aqui que com relação à identidade MFA mais condicional access já oferece uma ótima camada de segurança? Sim, oferece uma ótima camada de segurança, mas é importante a gente lembrar que o MFA também não é inquebrável. Pelo seguinte motivo, aqui nessa tela vocês estão vendo que está solicitando se a pessoa aprova ou não, né, a entrada por MFA. Digamos que tem alguém tentando se passar por mim, já quebrou minha senha e está tentando utilizar via MFA, quebrando o meu acesso. Eu olho, né, já sou da área, já sei, tem coisa errada aqui. Mas digamos que uma pessoa não tão, né, tá meio desatenta, tá na correria, olhou assim, não é eu. Na primeira, negou. Na segunda, negou. Na terceira, ela clica errado e dá um approve. Aqui a gente já tem um problema. Então, o MFA, ele aumenta muito a camada de segurança, mas ele também é passível de ser quebrado. Por isso que, assim, uma coisa que é super importante, quando você trabalha com segurança, você nunca pode dizer que isso torna o seu ambiente 100% seguro. Você vai sempre ouvir um 99,9999999 vai embora. Porque sempre tem algum detalhe que pode ser aplicado. Então, uma coisa que não dá é ficar sem. Não tem como a gente ficar sem aplicar esses recursos. Mas entenda que os seus usuários, os colaboradores da sua empresa, eles precisam ser treinados para não cair de fato em alguma jogada, né, de alguém que esteja tentando atacar o seu ambiente, seja se passando por eles através da autenticação, enviando algum tipo de e-mail, se passando por alguém que vira e mexe alguma coisa, ainda passa em filtros. Então, todo cuidado sempre vai ser pouco. E engenharia social, né, sempre é um fator bem relevante aí que a gente precisa estar atento, né? Alguém se passando por outra pessoa, pedindo acesso, reseta minha senha, coisas do tipo, no mais que você hoje nem sempre está vendo
a pessoa que está falando com você. Às vezes é só uma ligação, o pessoal está de home office, isso é perigoso. É. E o pessoal tem que entender, muitas das vezes acontece muito. Olha, faça só o meu reset. Não sei se está a falar com a pessoa certa, certo? Exato. E o Alexandre diz aqui, a conta não protegida pode ser um vetor de ataque e facilitar o movimento lateral. Sim. Sim, porque daí, a partir do momento que entrou no ambiente, vai tentar levar todo tipo de acesso que tem para aquela conta. Aquilo que não conseguir fazer, ou a partir do momento que ele fez tudo aonde ele está, ele vai tentar mover. Por isso que é importante a gente atentar, primeiro, para regras em cima de usuários, onde eu vou bloquear o máximo possível de acesso, a trabalhar através das regras de RBAC, e depois a gente vai subindo essa régua para a parte de redes e dispositivos. Porque se ele vai tentar fazer uma movimentação, ele vai tentar ir passando para as próximas redes. Se todas elas tiverem comunicação, isso vai facilitar o meu atacante. Então, a partir do momento que ele entrou em uma, ele vai para todas as outras. Mas a gente vai ver mais essa parte no módulo de network um pouquinho mais para frente. Mas sim, a gente vai ter aqui um ataque, ele vai tentar mover para tudo que é lado. E um ponto que é interessante, né, que eu comentei, MFA não é, né, 100% de segurança. O que é o futuro da nossa autenticação? É não ter autenticação. Então, a gente está falando de passwordless, ou seja, sem senha. Quando eu falo de sem senha, eu vou autenticar comprovando que eu sou eu mesma. Então, aqui até a gente tem uma telinha do Windows Hello, que é onde a gente vai fazer a autenticação simplesmente olhando para a tela do computador. Ele vai fazer uma leitura facial e vai comprovar que você é você mesmo. Aí só o único ponto aqui é depois você faz, né, uma plástica no rosto aí, fica muito bonita e depois não te reconhece. Mas aí já é outro problema, né? Mas o que acontece? Você provar que é você mesmo. A ideia é, primeiro, a gente tinha, né, uma questão de senha, tem que ser complexa, vários dígitos, etc e tal. Já sabemos que não adianta muita coisa. Ok, colocamos um MFA, melhorou. A gente vai ter que ir para um outro dispositivo. Ah, mas se eu provar que é o indivíduo, funciona. Ok, então agora eu tenho um dispositivo que consegue fazer uma leitura facial no meu rosto. Melhor ainda, porque isso eu vou estar eximindo a pessoa de ter que ficar lembrando uma senha o tempo todo. E outro ponto é a gente trabalhar em cima de single sign-on, onde um único logon vai valer para diversos ambientes. Então, tudo isso é uma forma de facilitar, por um lado, mas manter a parte da segurança, obviamente, mais forte por outro. A ideia é, claro, existem dispositivos que a gente vai precisar identificar se são compatíveis. Aqui vem a questão dos custos, mas o que vale para nós como profissionais é saber o que a gente pode entregar para os nossos clientes. O ponto é, eles vão querer investir agora? Não sei, mas eu estou expondo o que essa tecnologia pode nos trazer de benefícios. Então, tudo isso vem de o quanto o cliente pode investir, o que é mais indicado, mas, independente disso, ficar sem aplicar as políticas em cima de regras e garantir os menores acessos, não tem como. Aí você está pedindo para o seu sistema ser invadido, ter captura de dados, depois criptografar tudo, dá, né, uma confusão enorme e uma série de outros problemas que vem de brinde. Então, você, como profissional de segurança, tem que se acostumar a estar sempre levantando a bandeira, né? E dizendo quanto isso é importante na sua organização. Exatamente, Alexandre. Não existe um sistema 100% seguro. Aí é cada coisa a gente... E lembrando, né? Sempre que a gente tiver um novo sistema, novos recursos, a gente vai precisa estar sempre se adaptando. A gente pode chegar muito perto do 100? Pode. Na verdade, essa é sempre a nossa missão. Mas a gente não pode dizer assim, nossa, botar minha mão no fogo, como isso não vai acontecer. Porque pode, não adianta. Seja por engenharia social, seja por alguma coisa que passou e ninguém viu, né? Ou uma coisa que faz todo sentido às vezes, nós como profissionais de segurança, a gente se preocupa muito com o ataque externo. Alguém vai invadir minha empresa, alguém vai sabotar a minha empresa, tudo mais. Mas a gente tem que olhar também os ataques internos, porque eles também existem. Então, eu preciso monitorar tanto a visão externa em cima de falhas que eu posso ter, como também
não dar, né, para os meus usuários, meus colaboradores, acessos que eles não deveriam ter, né? Como, por exemplo, dentro do RBAC. Eu preciso identificar sempre qual que é o escopo, qual que é o tipo de regra, quem é a pessoa que vai usar, quando ela vai precisar usar, quem vai aprovar esse acesso, por quantas horas, né? Quando a gente fala muito sobre a parte do PIN, né, que está associado às regras, pessoal, nossa, mas todo dia eu vou ter que fazer um acesso e solicitar que seja elevada a minha permissão? Sim, vai ter que fazer isso. Por quê? Porque enquanto isso, você tem um acesso que, se ele for quebrado, quem conseguiu, né, quebrar esse teu acesso não vai ter nenhum tipo de êxito, não vai servir para alguma coisa. Então, a gente precisa se blindar com relação a isso. E falando um pouco sobre a parte de security, falando dentro da postura de segurança do seu gerenciamento. Bom, a gente tem, antes era o Security Center e agora o Defender for Cloud, e dentro, né, da parte do 365 a gente vê ali também, a gente tem o portal Defender for Cloud Apps com toda a postura de segurança voltada para a feature de 365, mas falando dentro do contexto de cloud mesmo, um ponto que é importante. Você vai olhar a parte do seu Security Score e ele vai trazer quais são os pontos que você precisa melhorar, quanto que isso vai elevar na sua nota, quais são as decisões, a sua tomada de decisão que não está tão legal. Mas uma parte interessante que entra dentro daquele contexto de quem faz o quê, se você for olhar um Defender for Cloud da sua empresa, digamos, dentro da sua empresa, ou do seu de teste, o interessante é, ele traz uma lista de coisas que você pode, né, trabalhar, o que está melhorando, o que não está, mas aquelas sugestões, elas ficam ali, elas não vão ser realizadas sozinhas, digamos assim. Então, aqui a gente tem um ponto interessante, pessoal. Dentro da parte da segurança, você precisa tomar as decisões. Então, eu preciso também decidir, por exemplo, dentro do Defender for Cloud, quais workloads eu vou estar trabalhando em cima de segurança. Porque a gente tem a parte de servidores, a parte de DNS, a parte de storage de accounts, entre outras features, e para cada uma delas, ele vai ter um custo para subir a proteção. Então, aqui a gente entra num outro contexto. A nota da minha postura, ela é 0,800. Mas a proteção em cima daquelas classes de recursos, isso é cobrado. E outro ponto interessante, a partir do momento que eu ativo para um desses recursos, por exemplo, eu ativei a proteção de servidores, ele vai proteger todos os servidores que eu tenho naquela assinatura. Eu não consigo isolar, eu quero proteger o servidor ABC e os outros eu não quero. Não existe isso. Eu estou protegendo porque cada servidor novo que nascer naquela assinatura já nasce protegido. Então, dentro desse contexto, a gente vai ter que justificar, obviamente, por que a gente vai estar trabalhando com isso. Justificar tanto o não como o sim. Porque às vezes, né, para quem olha de fora, mas a gente não precisa, a gente vai manter regras aqui, tá tudo certo. Mas se acontecer alguma coisa, eu não vou ter, né, o nível de avisos que eu poderia ter se essa feature tivesse ativado. Então, entenda que você tem que entender a lógica daquele produto, entender o produto em si e, obviamente, ele dentro daquele contexto de cloud. Porque dentro do Azure é esse, dentro da AWS vai ser outro, dentro da Oracle vai ser outro. Isso vai entrar dentro da sua expertise como profissional de cloud, dentro daquela cloud específica. Então, uma coisa interessante dentro do Defender for Cloud é que eu posso validar a postura de segurança não só da Azure, eu posso olhar da AWS também, eu posso olhar do GCP. O Defender for Cloud, ele é um contexto de proteção multi-cloud. Então, é uma coisa que nos facilita muito no dia a dia e, obviamente, nos dá um norte de como trabalhar com isso. Até que no desenho ele já mostra para nós outras, né, clouds onde a gente consegue ter essa proteção. Então, eu vou identificar dentro desses workloads aqui quais são aqueles que fazem sentido que a gente estenda essa proteção e, obviamente, quem vai estar olhando isso aqui seria um setor de SOC, por exemplo, trabalhando em cima, né, de recomendações e também em cima de alertas gerados pelos recursos que estão sendo protegidos através, né, do Defender for Cloud.
E aqui ele está falando um pouquinho sobre como ele consegue fazer a extensão da proteção dele em cima de hosts on-premise. Talvez você nunca ouviu falar, mas a gente tem o Azure Arc também. O Azure Arc, ele é uma configuração que a gente consegue trazer à vida, digamos assim. Eu consigo ter uma visão de serviços, de dispositivos, de servidores dentro do Azure, mas que eles não estão no Azure. Por exemplo, eu, na minha empresa, tenho máquinas na AWS e eu quero utilizar, por exemplo, o Defender for Cloud para ter uma visão de segurança dessas máquinas. Como que eu faço para que ele enxergue? Eu vou lá, adiciono um client do Arc nessas máquinas e eu vou conseguir enxergar essas máquinas dentro do Azure. E automaticamente também o Defender for Cloud. Então aqui a gente tem features para fazer isso. Se elas estão no on-premise, também consigo fazer utilizando esse mesmo procedimento. Então, a partir do Azure, eu consigo ter uma visão do meu ambiente on-premise, da AWS e também do GCP. Isso incluindo todas essas posturas de segurança e proteção, né, para esses dispositivos, não só para os servidores. Tem camadas de banco de dados, de web services também, né? Lá dentro do Azure você pode validar o portal do Arc, né? Ele é automático para todo mundo, e ali você consegue ter uma visão de tudo aquilo que ele consegue trazer, a documentação, né, bem rica sobre esse aspecto. E olha só que interessante, né? Centralizando. Eu entendo que meu cliente pode utilizar um modelo multi-cloud. Eu entendo que a gente pode ter um modelo híbrido. Eu entendo que eu posso ter uma equipe reduzida. Então, o que eu consigo ofertar, eu centralizo essas proteções, expando isso, né, para as pessoas que estão utilizando os meus recursos, meus serviços, e assim eu facilito a vida, né, do pessoal que está trabalhando na área da segurança da minha empresa. Ok, boa. O Helder Amado pergunta se vai ser disponibilizado o PowerPoint. Eu posso mandar para ti depois. Ok, certo, beleza. Daí você pode colocar no Git ou no grupo daqui a pouco, Sim, lá no certo. grupo do Telegram. Beleza? Exato. Beleza. E daqui para a parte de proteção, pessoal. Quando a gente fala da proteção, o que a gente está olhando? Pequenas coisas, às vezes a gente não dá muita atenção. Por exemplo, quando a gente está trabalhando com modelo de nuvem, às vezes a gente tem uma empresa que é híbrida, ou seja, eu tenho meu modelo on-premise e eu tenho, né, o meu modelo de nuvem, por exemplo, estou no Azure. Às vezes a gente tem um modelo multi-cloud. Então, nós precisamos estar literalmente olhando para todos esses ambientes e isso dificulta a nossa vida. Os dados, como o José apontou no início ali, é um novo petróleo faz tempo, mas eu preciso ter uma ideia, né, de dados em repouso, dados em trânsito, dados em uso. Que tipo de dados são esses? A gente pode estar falando de discos de VM, nós podemos estar falando de máquinas, nós podemos estar falando de SQL, de MySQL, quaisquer outro tipo de banco de dados, certificados, chave de hardware, N coisas. Como que a gente está trabalhando com a proteção disso? Então, dentro desse... Opa, aqui eu achei que tinha mais um. Dentro desse contexto, você precisa identificar o quê? Bom, eu preciso ter discos encriptados nas minhas VMs, eu preciso trabalhar, por exemplo, com Key Vault para proteger certificados, usuários e senhas de administrador. Quando a gente tem, por exemplo, um modelo que eu vi um pessoal comentando uma vez, uma empresa de um amigo, eles trabalham fazendo, né, literalmente pen test, ou seja, eles são pagos para tentar invadir a tua empresa. E ele me falou que eles foram fazer o acesso para um site, que é um e-commerce, e o e-commerce tinha um Web Application Firewall, né, ativado. Ele disse que levou 2 semanas, mas conseguiu passar. Isso através de N testes lá que eles estavam fazendo. A partir do momento que eles passaram, ele conseguiu acesso no banco de dados. A primeira coisa que ele viu foi o usuário e senha de acesso exposto no código. Então, se isso tivesse dentro de um Key Vault, ele conseguiu passar, mas, né, não conseguiria ter acesso na parte de banco. Então, todos os pontos precisam estar protegidos. É claro que ele conseguiu passar, passou. Um Web Application Firewall, sim. Qual provider? Não vou falar aqui. Mas isso poderia ter sido monitorado também, independente passando ou não. A ideia é, em cada um desses pontos, existe uma proteção diferente. E de quem é a responsabilidade?
né? Porque você pode dizer, nossa, a pessoa ali da infra subiu certinho, fez uma configuração ok. O cara da segurança ativou a feature necessária. Só que chegou lá no banco de dados e não estava protegido. Perceba como a segurança não é responsabilidade só da área da segurança, é responsabilidade de todos. Por isso, essa questão de evangelizar internamente as equipes para garantir que a gente não vai deixar nenhuma ponta solta. Isso é uma coisa que também a gente precisa fazer. Ok, certo, certo. Quer dizer que as equipes devem trabalhar, digamos, juntas, não é? Sim. Ok, boa. Muito juntas, eu diria. Isso para não atribuir sempre culpas ao o time de segurança que é culpado é que deixou passar de uma ou outra configuração. Exatamente. Portanto, porque tem coisas que não tem como, né, o time de segurança ficar sabendo, digamos assim. As empresas são muito grandes e os times hoje, de certa forma, são muito dispersos. O que acontece? Nós temos muitas equipes trabalhando em paralelo. Então, nesse contexto, eu preciso garantir que as pessoas envolvidas entendam qual é a parte da responsabilidade delas. Por exemplo, nesse cenário, a equipe de banco de dados deveria dizer assim, ó, eu preciso ter acesso a um Key Vault para colocar ali o usuário e senha do banco de dados e aqui eu vou colocar um apontamento. Então, eu preciso ter acesso num Key Vault dentro da região da aplicação. E aqui nós vamos apontar na configuração. Isso poderia ser uma coisa que lá no projeto alguém deveria ter visto isso. O problema é, agora que estourou, agora que foi invadido, a culpa é de quem? Então, todos esses pontos precisam ser levantados. Uma coisa que falta muitas das vezes é conhecimento. Outro ponto é, se isso está protegido através da camada ABC, não tem problema eu fazer assim. Quando isso não é uma verdade. Por isso que existem as features de segurança para todos os níveis, para todas as camadas. Agora, se você não usar, de nada adianta, né? Tá lá, mas se você não usou, se você não disse que existia, em algum momento isso vai quebrar. Por isso que a gente precisa sempre ter uma interação entre as equipes para garantir que as pessoas saibam dessa importância, que elas tenham esse conhecimento, até que ponto isso é falta de conhecimento ou falta de vontade. Aí a gente entra num outro patamar. A gente entra no nível da conversa, né? Vamos conversar com calma, né? Aí pega ali, ó, vamos conversar. E aqui um outro ponto, falando, né, em conversas entre equipes, a parte de desenvolvimento, que hoje é muito forte dentro das empresas. E, obviamente, aonde, né, que a nuvem vai entrar nesse contexto? Porque eu estou desenvolvendo uma aplicação, ou eu estou subindo um código, ou eu já estou subindo isso nativamente, eu tenho uma esteira de CI/CD aqui na minha empresa, e o que eu vou usar para fazer isso? Bom, dados indicam que nós temos muitas empresas hoje que são open source. Em termos de código, utilizam modelos open source para trabalhar. O Git é uma ferramenta já muito utilizada, já não é de hoje. E o que acontece? Isso traz para nós muitas facilidades. Ou seja, eu consigo subir muito mais rápido o meu código, eu consigo trazer segurança em cima da minha aplicação, porque a gente pode ter, no momento da esteira, aplicações de terceiros também, fazendo a parte do DevSecOps. Mas, quando a gente fala de isso ir para o Azure, né? Se alguém chegasse para você e dissesse hoje, olha, eu tenho aqui dentro da minha equipe, a gente está utilizando, por exemplo, o Azure DevOps para fazer a nossa esteira de CI/CD e eu gostaria de saber como eu posso implementar a segurança desse código, ele indo para a nuvem. Aí você, como profissional de segurança, precisa trazer, você vai usar o quê? Aí a gente entra num outro patamar. Deixa eu até puxar aqui minha tela de novo, que eu estava usando antes, que entramos novamente no contexto, por exemplo, do Defender for Cloud. Eu até vou compartilhar aqui com vocês que nós temos um módulo que está em preview, mas já faz alguns meses, já tem bastante cliente utilizando, que é o DevOps Security. O DevOps Security dentro do Azure, ele vai fazer o seguinte, você pode adicionar um conector aqui. Que conector que eu vou trazer? Tanto do GitHub como do meu Azure DevOps.
A partir do momento que você sobe uma conexão, deixa eu até puxar aqui na documentação, eu compartilho contigo aqui, José, daí você coloca no chat para o pessoal. Boa. O Defender for DevOps, pessoal, ele traz para nós, ele já está em utilização, tá? Deixa eu só subir essa telinha aqui para mostrar. Olha só. Você ativando ele dentro do seu ambiente, ele te dá uma posição de segurança com base no código que você está levando para a nuvem. Ou seja, ele vai identificar dentro do contexto de DevOps se aquele código que você está levando tem vulnerabilidade, se tem problema nessas imagens, recomendações para essas imagens, um módulo exclusivo disso. Hoje a gente tem, né, falando das recomendações, o contexto de nuvem. Se você não está usando MFA, tem portas expostas para a internet de alguma máquina, alguma falha, coisa do tipo. Aqui nós estamos falando num contexto de código. Então, ele vai trazer para mim todos esses parâmetros relativos ao código que eu estou levando para a nuvem. Inclusive, posso dizer, olha, isso aqui está subindo, tentando subir alguma coisa nível alto, cara, não vou deixar subir porque esse código deve ter algum problema, colocar uma trava. Isso é importante. Isso entra dentro do contexto de você conhecer as ferramentas. Então, quando a gente fala sobre como desenvolver de uma forma segura, como garantir que as imagens que eu estou levando para a nuvem estão dentro de um padrão, eu sei o que está acontecendo na minha empresa, independente se é bom ou se é ruim, mas eu sei. Então, ter essa visibilidade é um propósito que a gente precisa. E dentro desse contexto, né, de ferramentas, o DevOps ele vai trazer isso para nós. Então, quando a gente fala desse módulo do DevOps ali no Defender for Cloud, você consegue ter uma ideia de tudo que está sendo deployado, né, vindo para o seu ambiente e, obviamente, alertar as equipes de desenvolvimento quando alguma coisa está fora do contexto. E assim ter uma garantia melhor que aquilo que está vindo da esteira está sendo testado corretamente antes de subir, está vindo um código, né, dentro dos padrões e, obviamente, a partir do momento que isso foi para a nuvem, já está em atividade, você consegue explorar aquelas vulnerabilidades e acionar as equipes responsáveis para que não aconteça de novo e ter uma melhor visão, né? Não adianta assim a gente manter os usuários ok, rede ok, tá com Firewall, tá com RBAC, tá com um monte de coisa e tá subindo um monte de código ali tudo quebrado. Okay. Aí não adianta, você destaca um santo e tá pro outro, não vai acontecer. Exatamente. Percebam como a gente tem muita coisa onde a gente precisa se preocupar. Então, falar sobre segurança é falar sobre todos os aspectos dela. E não é, por exemplo, uma única pessoa que daria conta do recado, não menosprezando, mas é porque você precisa ter olhos e ouvidos em muitos lugares ao mesmo tempo. Então, perceba a importância de falar sobre esse assunto, né, na sua empresa e para os seus colegas. Portanto, quer dizer que nós acabamos sendo que alguém que, como é que eu digo, que faça sensibilizações ao pessoal da companhia para que leve um pouco mais a sério a questão de segurança. Conforme diz aqui o Alexandre, garantir a segurança desde o princípio do desenvolvimento. Exatamente, porque nós temos muitas áreas envolvidas e é comum, super entendo, assim, dizer, segurança é responsável da área da segurança, eu não sou responsável por isso. Mas isso não é uma verdade. Tudo aquilo que eu estou codando, tudo aquilo que eu estou criando na nuvem, cada usuário que eu estou, né, migrando, tudo aquilo que a gente está fazendo, isso envolve segurança. E quando a gente fala de ferramentas, obviamente isso pode gerar algum tipo de custo, tem essa questão da evangelização, de você levantar a bandeira e dizer o porquê nós precisamos usar isso, né? E, obviamente, ter o conhecimento de que ferramentas podem nos ajudar para a gente ter um melhor entendimento de o que está acontecendo. Porque, assim, não tem coisa pior de dentro da TI é você ser avisado pelo usuário ou pelo cliente do problema. Né? Você tem que saber antes e não ficar sabendo por ele. Né? Isso é uma coisa que ainda acontece muito. Mas como que a gente consegue se policiar com relação a isso? Né? O que dentro da nuvem a gente tem, né? Temos que ser proativos. Muito proativos. Às vezes cansa, mas faz parte do pacote. Certo.
E entrando dentro do contexto de segurança de redes, aqui a gente tem muita coisa para falar, mas o que acontece? As redes na nuvem, elas seguem estratégias de certa forma parecidas com o que a gente está já habituado dentro do ambiente on-premise. A questão é conseguir identificar onde estão as coisas e que features a gente vai conseguir utilizar, né? Então, quando a gente fala de segurança, primeiro ponto, como que estão configuradas as redes? Eu estou fazendo emparelhamento de rede do meu ambiente on-premise para cloud, eu estou utilizando um modelo de hub spoke, as minhas VNets todas se conversam, isso não é uma coisa que, né, seja muito indicado, mas às vezes acontece. Então eu preciso proteger os meus dados, preciso proteger meus servidores e os recursos contra todo tipo de coisa que possa acontecer. Então, olha, esse círculo aqui eu acho bem interessante, porque, primeiro, o que faz parte das nossas conexões? Estou trabalhando em cima de VPN, de Express Route, eu tenho minha Virtual WAN, minhas redes virtuais, DNS, tudo isso está fazendo parte da minha conexão. Como que eu estou protegendo isso? Que ferramentas, que features, que estratégias a gente está usando para manter isso? Então, se eu tenho, né, um site exposto para a internet, eu vou utilizar, né, o Web Application Firewall para ter uma proteção. Eu vou subir um firewall, aí aqui a gente vem, né, um grande dilema. Eu vou utilizar o firewall da Microsoft, não sei, talvez o firewall é caro, vou utilizar uma outra estratégia, preciso de um firewall. Gente, você teria o seu ambiente on-premise sem firewall? Eu não teria. Então, na nuvem eu também não recomendo. A gente pode subir uma máquina e instalar um firewall de mercado, instalar na mão, mas é melhor do que não ter. Eu posso subir um appliance da Cisco, por exemplo, e trabalhar ali. Eu sou uma pessoa que gosta de trabalhar com Cisco. Seja feliz, mas tenha, né? E, obviamente, trabalhar em cima de grupos de segurança, os NSGs, né? Dando acesso em cima daquilo. Às vezes a gente faz até regras personalizadas para garantir que a pessoa tenha um acesso explícito unicamente daquilo que ela está precisando fazer. E outra coisa, né? Um ponto que eu acho interessante é, eu me preocupo com isso, mas qual que é o nível de visibilidade que eu estou aplicando? Então, eu preciso monitorar isso também. Monitorar como que está a saúde dos meus recursos na nuvem também, em N sentidos. Então, a parte de conexão, de proteção, obviamente é entrega, então eu tenho que entregar isso para o cliente de uma maneira, né, que faça sentido, e obviamente está monitorando isso todos os dias para garantir que tudo aquilo que sair fora do roteiro, né, a gente vai ter o acesso também, né, e vamos saber, não vamos ser avisados, nós que vamos saber. E isso volta, pessoal, para o conceito de Zero Trust. Esse cara aqui está sempre conosco. Ok. Exato, excelente, Valéria. Está sendo que digamos, um bater de martelo de juízes. Sim. Porque, pronto, é que ainda nos dias de hoje o pessoal leva não tão a sério a questão da segurança, porque acha que está tudo a funcionar, não vai acontecer nada, e quanto menos esperar, vem o desastre. Verdade. E trabalhar na reatividade é que é bem mais complicado. Sim. É porque daí você tem que descobrir o que aconteceu, colocar no ar, de explicar depois por que aconteceu, qual que foi o ponto que deu errado. E é aquela coisa, infelizmente, muitas empresas só se preocupam com segurança a partir do momento que ela para de funcionar, né? Por algum motivo. Certo, Né? é Quando verdade. tem alguma invasão, captura de dados, roubo de informação, N coisas. Então a gente precisa sempre trazer, né, o valor disso, sabe? Por exemplo, eu vou trabalhar, né, com o Firewall, tá? Mas alguém na empresa, não, mas esse Firewall é muito caro, então vamos usar outro. Mas precisa? Precisa, a gente não pode ficar sem. Aí já estamos entrando num contexto de a gente está pedindo para alguém invadir o ambiente. A gente vai subir uma proteção de DDoS? Sim, nós vamos subir. Por quê? Porque eu não quero sofrer um ataque. Então, a questão é que, às vezes, quem paga a conta não tem o conhecimento técnico. Então, é difícil a gente justificar algumas coisas. Mas é importante sempre você trazer essa exposição da situação, porque assim, mas não foi aprovado. Tudo bem, não foi aprovado, não vou querer colocar isso ou aquilo. Mas se acontecer alguma coisa, eu já avisei.
Então, se acontecer de fato, né, você já deixou aquilo ali bem sinalizado. Mas é importante a gente trazer cada uma dessas camadas, porque, olha só, é muita coisa. E depois, Valéria, muitos profissionais ainda acham que ter uma firewall resolve o problema. Não, Não é só ele. não, É um não. conjunto de É um coisas. conjunto de coisas, é verdade. É um Senão só conjunto de apareceria equipamentos, ele aqui no fatores. slide também. É isso aí. Cada um tem sua função. As features, configurações e todo tipo de coisa que a gente faz, cada um deles responde por uma camada, responde por uma coisa. Né? Por exemplo, eu estou trabalhando em cima do Firewall, porque eu quero que ele seja meus olhos, meus ouvidos lá na borda, ok? Mas se eu não colocar uma proteção nas máquinas, se alguma coisa passar, e a gente sabe que pode passar, de nada adiantou. Se eu manter todas as minhas redes se comunicando, tiver um ataque lateral, ele vai passar por todas elas. Então, eu tenho que tentar isolar o máximo possível. Se eu colocar todas essas proteções, mas deixar meus usuários com o máximo de acesso, no momento que alguém tiver uma conta quebrada ali, não adiantou nada essas proteções. Então, a ideia aqui é trazer o entendimento de que nós temos várias camadas de proteção. Nós não podemos deixar tudo lindo apenas em uma e esquecer da outra, porque é o velho ditado, né? Destapar um santo para tapar o outro. E precisamos ter, obviamente, esse controle dentro da empresa de estar sempre expondo que tudo aquilo que é feito, tudo aquilo que é criado é responsabilidade de todos, não só da área de segurança. É muito fácil colocar as culpas na equipe de segurança, mas são muitas equipes envolvidas. Então, você trazer essa conscientização dentro da empresa é necessário, se faz necessário, para garantir, obviamente, que a gente tenha paz, né? Pois, e o Rodrigo Paliosa faz aqui uma questão: o investimento em segurança não é barato. Não, É um fato, mas investimento não é. quanto custa horas sem atividade? É claro, Rodrigo, Exatamente. custam muitas horas. Muitas Custam horas. muitas horas. Inclusive, eu acho que foi agora no evento que teve em Davos que foi trazido uma questão bem interessante. Todas as empresas e governos, eles gastam muito dinheiro com segurança. Se a gente fosse somar tudo isso, se eu não me falha a memória, seria o terceiro maior PIB do mundo. Então, se isso fosse um país, só os investimentos em segurança. Então, isso mostra que as empresas e governos elas têm visto que a segurança é uma coisa imprescindível e é ali que eles precisam, né, investir. É claro que existem empresas que ainda não seguem esse mesmo ritmo, essa mesma preocupação. Né, faz jus assim, a muitas empresas, independente de tamanho. Mas isso vem muito da conscientização. Às vezes, ver aquela empresa XPTO foi invadida, foi hackeada, roubaram dados, isso acende um sinal de alerta gigante e as outras começam a correr atrás do prejuízo. Mas que a gente não precisa esperar isso acontecer, né, para tomar as devidas precauções, né? E há empresas ainda, mesmo sendo hackeadas, não investem na Não questão de temos jeito. segurança. Ou seja, Infelizmente. houve um ataque, ok? Imagina que o atacante não afetou as aplicações do core business da companhia. Uhum. Ele não vai investir porque não atacou o core business, mas também não Essa vai parte está atuar protegida. na proatividade, certo? Tem que haver Exato. investimento. Sempre. Sempre investimento, conscientização e participação entre os times, para a gente cada vez mais tentar atingir o máximo possível de proteção dentro do nosso ambiente. Sabemos que o 100% não existe, mas a gente busca chegar ao máximo possível, né? E como que a gente vai trabalhar seguindo sempre boas práticas? Então, uma coisa que eu recomendo para todos vocês. Primeiro,
A gente precisa trabalhar em tudo aquilo que está acontecendo dentro do portal, em cima das nossas contas de usuário, sempre tá garantindo nessa questão da conexão, sempre tendo uma visão daquilo que está acontecendo, seja a saúde dos serviços, seja o monitoramento, né? Contando sempre com o seu parceiro de cloud quando precisar de algum suporte, de alguma ajuda, mas também aplicando os controles de segurança necessários, né? E as recomendações. Não é a recomendação lá, não é para olhar e fazer de conta que não viu, é olhar e seguir. E, obviamente, sim, utilizando, né, todas essas ferramentas que a gente tem, o máximo possível, né, daquilo que você puder aplicar na sua empresa, para garantir que você vai estar atendendo cada uma dessas camadas. Isso é importante. Não foque, por exemplo, vou trabalhar aqui em cima das contas, e daí ninguém olha lá para a parte de redes. Vou olhar a parte de redes, ninguém olha para a parte de usuários. Não, isso é um serviço que não acaba nunca. E nós precisamos estar olhando cada uma dessas camadas para garantir que a gente vai estar o mais protegido possível. E com base nisso, né, pessoal, a gente vai, as soluções, né, para nos ajudar nessa jornada digital, né, dentro da nuvem, sempre buscando esses fundamentos do Zero Trust dentro, né, dos endpoints e em cima da camada de identidade, modernizando os pontos de segurança, né, em cima das soluções de defesa e ataque, sempre trabalhando, seja o seu ambiente híbrido, multi-cloud, né, quais são as soluções de segurança que vão lhe auxiliar. Garanta sempre a proteção de dados sensíveis, seja eles estando em repouso, em trânsito, em uso, e, obviamente, investigando e gerenciando a parte de riscos, né? Seja com ferramentas de DLP ou até mesmo, né, a parte de CIEM, aquilo que vai lhe ajudar a ter uma visão melhor sobre aquilo que está acontecendo dentro da sua empresa. E soluções que vão ser literalmente os nossos olhos, os nossos ouvidos, quando a gente não estiver dentro da nossa jornada de trabalho. Eu sei que é bastante assunto quando a gente fala de segurança, tem coisa pra caramba, mas eu deixo aqui o QR Code com os meus contatos aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação, que ajude a convencer o chefe de vocês, né, a usar melhor as ferramentas de segurança e a conscientizar as equipes, né, a estarem aplicando isso de fato e não ficar só num discurso bonito e depois ninguém faz nada, né? Certo, certo, Valéria. E diz aqui o Alexandre que é uma responsabilidade compartilhada entre todos os departamentos da empresa, não apenas para a equipe de TI, a segurança, não é? Portanto, isso mesmo. Tem que haver, digamos, uma entrega de todos. E isso, uma colaboração entre os times, com certeza. Exato. Senão, não tem como. Não tem como. Exato. E a gente tem que bater sempre na mesma tecla com o board das companhias para que vejam a segurança com olhos de lince, não é? Isso. E é verdade, porque, conforme disse lá atrás, os dados hoje são o petróleo. Uhum. E o que a Valéria disse, olha, o PIB é abismal. Uhum. Exato. Valéria, quero agradecer-te. Foi uma aula mais que valiosa. Eu muito acredito obrigada. que todo mundo está aqui, está a gostar, está a ver. E, pessoal, aproveitem tirar as vossas dúvidas. Enquanto está aqui a Valéria, que essa espetacular profissional de segurança, e vamos aproveitar. Eu convido vocês também a escanear aqui o QR Code, tem as minhas redes sociais, pessoal, e as redes sociais do canal da Cloud. Tem lá o nosso grupo do Telegram também, lá no Instagram, só não tá no Orkut. E sintam-se à vontade também, me mandar um convite lá no LinkedIn também. Fico à disposição de vocês. A gente vai estar falando sobre segurança também na próxima semana, no evento aqui do Brasil, da Developers Conference. Inclusive, dia 22, que vai ter o evento na sala Microsoft, de graça, né? Eu vou estar compartilhando lá no meu LinkedIn, se você quiser se inscrever. Vão estar fazendo uma participação aí também. Tem outras palestras no dia muito legais, também com outras pessoas da empresa, falando sobre vários assuntos. E é interessante você manter sempre esse network ativo, né? Eu fico à disposição e fico no aguardo aí do convite para voltar, viu, José?
Claro, com certeza, Valéria. E não será, conforme já disse, não será a primeira live. E vamos que vamos. Isso aí. É isso aí, Valéria. Vamos que vamos, sim, senhora. Portanto, pessoal, com, com esta aula magnífica, damos por encerrada a nossa live de hoje. Você já tem os contactos da Valéria, tem ali os endereços do nosso canal no YouTube, da nossa comunidade no LinkedIn. Portanto, pessoal, estamos juntos e até a próxima live. Valeu. Tchau, Tchau, valeu. tchau. Obrigada. Tchau.